Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou fundador da Fueltech. Eu moro aqui nos Estados Unidos e eu estou me metendo em cada vez mais encrencas aí, eu fazendo algumas sagas muito loucas aí. Vocês estão vendo aí desde Mercedes 190e, Ferrari 355 Turbo, DeLorean com motor de Ferrari, C8 biturbo e assim vai. E não para a loucura aí, porque a gente gosta muito de carro e a gente tem uns amigos que não nos ajudam e sempre estão dando os pitacos, os conselhos, e hoje eu vou continuar uma saga que eu estava muito ansioso para mostrar para vocês aí. Aqui, ó, já estão vendo o Audi S2, que não é um S2, né? Já me criticaram na última vez aí falando que ele era um S2, eu não era S2, mas para mim é como se fosse um S2 Coupé. Só que para apimentar o negócio, esse aqui, diferente da minha Saveiro RS2 5 cilindros no Brasil, 4x4, que tem uma mecânica de S2, esse carro aqui é uma mecânica completamente insana, motor Volkswagen Bentley W12, que é um V12 em W, que eu já mostrei num outro episódio para quem acompanhou um pouco. Se não assistiu, tem o primeiro episódio desse carro aqui. Hoje vocês vão ver a continuação desse episódio. Mas aqui, ó, agora eu vim continuar essa história aqui na Booster Company USA, que é a oficina do nosso amigo aí, o Frango, né? Para quem conhece ele, o Stefan. Mas ele está se mudando para os Estados Unidos e hoje eu vou contar um pouco dessa história também para quem gosta de histórias aí de Estados Unidos, de mudança, de empreendedorismo. Acho que vai ser uma história, um episódio legal aí. Então bota na TV, chama a família aí, eu pego o pão de queijo, a cuca e o chimarrão, o churrasquinho, se dependendo se for de noite, aí já vamos acompanhar, chama a família aí. Ó. E aí, Ana? E aí, doutor? Tudo bem? Bom? Beleza, galera? Welcome to the United States. Bem-vindo agora aos Estados Unidos. Oficialmente estamos aí. Cara, que missão. Portas abertas. Esse cara aqui tem uma história que nós vamos contar um pouco hoje, mas é uma história legal de sucesso no Brasil, né? Uma oficina aí há muitos anos, a Booster Company no Brasil. Sim. E decidiu vir para os Estados Unidos e conseguiu vir. Nessa saga aí. E acima de tudo, assim, é muito difícil não só vir para os Estados Unidos empreender, mas ter o próprio negócio, começar o próprio negócio aqui nos Estados Unidos, vir legalmente, fazer o processo de imigração correto, certo, né? Uhum. Cara, eu quero te dar os parabéns aí, te dizer Obrigado. Que eu estou muito feliz aí. Posso dizer que eu sou teu primeiro cliente, não? Pode dizer. Aí, ó, primeiro cliente aí, eu vou ver se eu vou ter um tratamento especial. Tratamento aí, VIP. Com certeza. Trouxe um presentinho pra ti. Ah, obrigado. Não filma em Voi aqui, ó, porque dos meus carros tava o único que tava andando. É o único que tá funcionando. O único que tava funcionando. Cheguei lá, o Opala eu fiquei com medo de vir, que era meio longe. A S150 trocando os bicos de alta. O Supra tava mexendo na elétrica e o DeLorean não tá ainda andando. Mas tá na saga. Vem com a Envoy, ó. Mas eu trouxe aqui, ó. As que anda. Os presentes pra ti aqui, ó. Ah, obrigado, cara. As camisetas. Valeu mesmo. Aqui, ó. Show de bola. Já tem a saída da Saveiro. Do DeLorean, da Saveiro. Nós a da Saveiro mexendo lá no Brasil também. Porque, na verdade, assim, ó. Obrigado, valeu mesmo. O Frango é especialista em Audi, acabou se especializando muito em 5 cilindros, né? Os motores a gente acabou virando referência, porque a gente fez as primeiras ali e foi passando indicação para outros amigos, e isso tomou proporções que a gente nem imaginava, né? E hoje, assim, é um dos caras que é renome no Brasil de 5 cilindros, tanto que quando eu decidi fazer a Saveiro RS2, ele foi um dos primeiros casos que eu perguntei informações, liguei e eu sempre digo, um cara para fazer um projeto, para mim, eu gosto muito de fazer um projeto com alguém que diga assim, cara, eu quero fazer, eu tô louco, é uma coisa que me instiga, eu tenho curiosidade, e tu demonstrou isso aí, né? Muita vontade de fazer naquela época, e aí a Saveiro no Brasil tá andando muito bem, tu estava agora no Brasil recentemente, né? Isso, a gente já fechou o motor e já fez a entrega lá pro pessoal. Já está fechado o motor, parte de cima, parte de baixo? Parte de cima, parte de baixo. Agora vai os periféricos que ainda está desenvolvendo o coletor de escape, até está pronto, depois vão gravar. Tem o coletor de admissão que estão terminando de finalizar. E daí tem todos os periféricos ali, de parte de arrefecimento, polia, pressurização que eles vão ter que fazer. Né? E esse carro, a Saveiro no Brasil, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar ela andando, funcionando, o Espúrio está fazendo a elétrica já para 700 lá. Legal. Para funcionar o carro sem restaurar, e aí quando tiver tudo funcionando, tudo no lugar, os suportes presos, o escapamento passado, todas as coisas bonitinhas, aí a gente pega e manda o carro pronto pro Denny. Então a gente vai inverter um pouquinho, né? Porque às vezes... Sim, é interessante essa ideia. Porque às vezes o cara restaura o carro, faz tudo, e aí quando vai instalar o motor, depois da restauração, tu estraga a pintura, tu pega alguma coisa. Para nós mecânicos, fica muito mais árduo o trabalho e fica muito mais...
arriscado a gente desenvolver, porque você vai fazer pressurização, tira, coloca, escape, tira, coloca, coloca, ponteia. Isso corre risco de bater, então você demanda bem mais atenção e acidentes acontecem. E ali quando tu vê, o cara tá furando... Se precisar fazer alguma alteração, Daqui a pouco tu não prevê um furo lá e quando tu vê tu tem que mudar o projeto, tu não quer mudar porque já tá pintado. Então assim, eu acho essa ideia muito boa assim de fazer o carro inteiro dessa forma. Tanto que a gente decidiu fazer esse carro aqui também. Podem entrar aí, fiquem à vontade. Sejam bem-vindos a Buster Performance USA. Anderson, seja bem-vindo. Obrigado. Cara, eu não tinha vindo aqui ainda. O lugar é simples, pequeno, mas é um começo aí, tudo tem um início, né? Cara, mas é bem isso, assim, eu vou dizer, é novo, coisas que eu acho legal assim, é novo, não tem espaço demais para te ficar deixando o carro desmontado aqui. Isso, não porque tem. Porque sabe que o problema da oficina mecânica é tu ter espaço para deixar o carro desmontado. Já vai juntando lasanha. Então é o seguinte, quando tu tem que pegar o carro e acabar, aqui tu não pode ter dois carros que já não trabalham. Já começa a ficar ruim o trabalho. Isso mas mesmo. É legal, o pé direito alto, tem bem isolamento, né? Dá para dar uma volta ali em cima? Pode andar, fique à vontade, pode subir ali. E é um prédio novo, né, cara? É um prédio novo, um conjunto de prédios. Tu vê a decoração industrial aqui, mas é bonita, assim. Já tem as bandeiras aí, Brasil. Tem um mezanino aqui com o escritório, né, para atender os clientes e a gente poder trabalhar também, fazer parte administrativa. Tem... Cara, muito legal. É bem o estilo estúdio, assim, uma oficina... Eu vou falar, oficina gourmet. Mas querendo ou não, é um estúdio. É uma tendência, né? Hoje em dia é ter também um lugar para receber melhor o cliente pode fazer serviço rápido e aguardar também. E também receber bem todo mundo. Tem uma televisão aí, tem algumas demonstrativas de produto FT. Tá o episódio rolando aqui também. Das V10 aí, ó. A saga da compra das BM. Essa foi Cara, mas ficou muito legal. Bem... Tem um local aqui para mim, para a Natália trabalhar, que a minha mulher ela vai ajudar na parte de administração, contábil. Sim. E essa parte, assim, até, acho que falando um pouco, né, tu veio para os Estados Unidos, quanto tempo atrás tu botou na cabeça que queria abrir uma oficina aqui e te mudar para os Estados Unidos? Isso foi uma decisão familiar, eu e minha mulher, a gente teve essa decisão tem já uns 3 anos. E desde então a gente começou a correr atrás, parte da documentação, o que daria para fazer, o que não dava para fazer. E a gente, sabendo que... Eu nunca tinha vindo para os Estados Unidos, né? E sabendo que aqui o mercado de performance é aquecido, tem muitas opções, muito produto que a gente acabava usando lá no início no Brasil, quando não tinha muito acesso a peças nacionais, né, de qualidade. E não era fabricado muita coisa, a gente tinha que importar, né? E muita coisa vinha dos Estados Unidos. Então, isso veio assim, a gente caiu de paraquedas, viemos a primeira vez para os Estados Unidos, mas já pensando... Como é que estruturar, né? Como estruturar, a gente passou por Orlando, passou aqui pela Geórgia, foi conhecer a Feltec. Isso é uma coisa que eu sugiro, assim, para quem tem às vezes vontade de vir se mudar de país, nem só os Estados Unidos, qualquer lugar, né? Até cidade no Brasil. Não faz toda loucura sem testar, né? De ir antes, visitar, levar a família. Porque uma coisa é vir para os Estados Unidos e ficar na Disney uma semana com os filhos e achar tudo maravilhoso. Outra coisa é viver a vida aqui, né? E uma coisa assim que com certeza tu já está experienciando, até porque tu já montou empresa, já fez tudo, mas para o cara vir para cá, assim, o custo de operação, de viver aqui tá muito caro. Então, assim, a gente tem uma impressão, assim, o cara que ganhava, vou chutar um negócio, o cara que ganha às vezes R$5.000 no Brasil de salário, que digamos que é um bom salário, tu vinha aqui para os Estados Unidos, assim, se tu não ganhar $5.000, tá? Tu vive meio que parecido, assim, é impressionante. Passa assim. Perrengue, né? Passa perrengue. Lá, talvez o cara tá quase no limite do... Ou vamos dizer assim, pegar os reais lá e reais aqui. Então, assim, às vezes o cara tem na cabeça conversão, não conversão, daí uns dizem não dá para converter, ou dá para converter, mas no fim das contas, convertendo ou não convertendo, o custo de vida aqui é muito caro e o custo de operação é caro. Mas em contrapartida, a mão de obra é muito mais cara, né? Então tu vai mandar fazer um serviço que no Brasil lá, era mais fácil tu fabricar uma peça para o cara para botar no carro, porque a tua mão de obra era mais barata do que a peça nova. Aqui é o contrário, aqui é o seguinte, nem tenta arrumar assim, compra novo e troca. A peça é barata e a mão de obra é mais valorizada, então inverte, né? E aí acho que essa é uma coisa que muda na cabeça do cara que tem um negócio, não só a oficina mecânica, mas qualquer negócio, o cara tem que pensar assim, calcular muito bem a mão de obra versus comprar o pronto ou fazer... Só que aí eu acho que entra uma oportunidade, que tem coisa que assim, vou comprar tudo pronto para fazer um áudio desse. Não existe, entendeu? Tem coisa que tu consegue comprar tudo pronto. Aí por isso que é todo mundo projeto igual, assim, um RX-7 com
motor de LS tem kit pronto, um DeLorean com motor LS tem kit pronto. Vai pegar um 200... Tá. Um DeLorean com um motor de Ferrari não tem pronto, tu tem que fabricar, entendeu? Então, aqui tu tem que... eu acho que tem uma oportunidade de empresas que estão para fabricar essas coisas, né? E os Estados Unidos, eles gostam de bastante swap, bastante modificação, eles gostam de carro bem... O Brasil também, a diferença é que aqui tu entra no eBay, tu compra um motor de Ferrari, tu acha um motor de W12 até. A história desse motor aqui é o seguinte, né? Foi um impulso que eu comprei. Eu acho que eu tinha um motor antes do carro ou o carro antes do motor? Isso, você comentou que tinha um motor e não sabia onde colocar. Na verdade foi assim. Não chegou a comprar, mas você queria colocar ele em algum lugar. Eu acho que foi assim, ó. Eu acho que eu tava zanzando no eBay ou eu já tinha comprado o motor da Ferrari. Você comprou o motor da Ferrari e... comprei antes do Ferrari. Foi o motor da Ferrari para colocar... No DeLorean. Agora dá para falar, né? Na verdade foi o seguinte... no DeLorean, daí você viu... Aí eu comprei o motor da Ferrari nessa empresa, J&J Autoworks, uma coisa assim. E eles tinham... E aí eu fui cometer o erro de entrar na lista de motores que eles tinham. Quando eu comecei a zirar assim, eu olhei assim, $20 mil, $30 mil, $5 mil, $10 mil. Aí eu olhei assim, o quê? $2 mil esse motor? Acho que era 2 mil, 3 mil. Acho que era um pouco mais, aí você mandou uma proposta. Era 3 ou 4 mil, e aí no eBay normalmente tu manda uma proposta, né? Aí caramba, sei lá, se é 4 mil, mandei 2.500 e os caras aceitaram. Aí eu disse, cara, vou ter que honrar isso aí, né? Porque eu sempre pensei assim, cara, eu sempre gosto desses motores exóticos, assim, muito diferente, assim. Acho que, se for pensar assim pra mim, eu gosto de ter motores que tu diga assim, caramba, isso aqui é fora do comum, sabe? Não botar o mesmo motor em tudo que é carro, mas um motor exótico em cada carro, assim, ou pegar um carro que tem um motor muito exótico, desde que seja uma M5 V10, que já tem ele, o DeLorean com a Ferrari, ou o próprio Supra 2JZ, no caso, que é um motor exótico por um aspecto. Mas aí peguei esse motor e pensei, agora vamos ter que achar um carro. E aí o Said foi lá e nos achou um carro, né? Aí, na verdade, se o projeto... Eu digo, não é que eu procuro os carros que me acham, né? Acaba até achando. E aí esse carro acabou me achando, ó. E agora a gente já tem uns progressos bons aqui, né? Tem bastante coisa engatilhada, já decidida, que a gente consegue dar continuidade, né? E o carro tá tomando forma agora, né? Uhum. Mas quando eu consegui o carro, quando eu comprei o carro lá, paguei acho que $1.000, $500, esse carro veio de brinde. Porque eu comprei o carro Você comprou a verde. A verde para pegar o motor para fazer o da 5 cilindros. Aí vinha esse carro meio que por $500 a mais, vinha esse carro junto. Por um troquinho a mais. Por um troquinho a mais, uma desculpa a mais. Então, até agora realmente gastou pouco no carro. Eu sei que vai ser uma latada na mão de obra aí, porque, querendo ou não, é o processo diferente dos carros aqui americanos. Mas, e aí quando tu começou a demonstrar interesse de vir para os Estados Unidos, né, a gente começou a falar, tu pensou onde é que tu ia botar a empresa nos Estados Unidos, pensou na Flórida, viu aqui, não sei se foi algum outro estado também. Não, a gente ficou mais na região da Flórida mesmo ali, visitamos Miami, visitamos Orlando, e a gente queria justamente focar mais numa região mais americana, que tivesse não tanto brasileiro e tal, não que não tenha brasileiro, e tem, os Estados Unidos é feito de muitos imigrantes, né? Então você encontra nacionalidades de todo tipo, assim, em qualquer lugar que você vai no mercado é impressionante. Você acha chinês, japonês, coreano, tem indiano e assim por diante. E a gente quis procurar também uma região que fosse melhor para a minha área de trabalho, para a gente poder, pensando já abrir em oficina, trabalhar na área de preparação aqui nos Estados Unidos. E eu também, obviamente, buscando interesse próprio, para mim ter uma oficina de confiança conhecido perto aqui, que eu posso empurrar uns projetos a mais, assim, porque esse carro aqui, eu vou te ser sincero, se fosse lá na oficina nossa, lá com o Denis, com o Felipe, com todo mundo lá... Ia ser bem complicado. Não ia sair, entendeu? A gente começou ele lá, né? A gente botou o motor lá, mas foi meio que uma brincadeira, tu estava também visitando aí. Isso, eu passei lá, dei algumas ideias, né? Algumas orientações, e acabou que ficou um tempo parado até resolver se vocês iam fazer ou eu ia dar certo a minha documentação para eu realmente abrir a empresa e vir para cá.
E a gente está agora com o projeto aí bem engatilhado, bastante coisa semi-pronta assim para a gente dar início, né? E já ir montando mesmo. Tá, vamos começar a mostrar. A primeira coisa que está me chamando a atenção é as rodas aqui, que eu nem tinha... Isso, aqui ela está espaçada porque está com as porcas dos prisioneiros que veio no carro ainda. Como a furação desse cubo não dá certo na roda que a gente vai usar, que é essa daqui, né? Então ela está pré-montada aqui, mas só para mostrar para você, você também não tinha visto. O offset tá sem... aqui está sem disco e ele está um pouco mais para fora. Então vai dar certo. Então ele vai ficar um pouquinho mais para dentro, em torno de quase 1 centímetro mais para dentro a roda. O que eu fiz dessa roda? Eu tinha feito as rodas do DeLorean, né, com o tércio ali da Pure Wheels. E aí ele me ofereceu, falou, cara, eu desenhei uma roda pro meu A4, né, que era exatamente essa roda aqui inspirada nos carros da década de 90 ali, né. E aí eu disse, cara, eu gostei, faz uma pra mim. Aí a gente pegou o offset dela, fez assim, pra usar esse paralama aqui mais alargado, né. Ela já é mais pra fora. E é uma roda customizada aí. A do DeLorean até, tava falando com ele, já vendeu mais de 10 jogos. O pessoal gostou e quis igual. Tá vendendo aí, sucesso aí, ó. Boa. Terço, o produto é muito bom e cara, isso foi muito ágil. Essa roda também, eu te pedi muito específico. Eu lembro que você me mandou o desenho, eu gostei. A gente se mandou, acho que até outros exemplos e acabou decidindo por esse aí, seu rápido da roda. Sim, seu rápido e ainda o bom é o seguinte, tu escolhe o offset que tu quer, com a furação que tu quer, como é que tu quer, porque se tu for tentar comprar de prateleira assim, eu tentei, nada dava assim de tamanho, de offset, dessas coisas assim. É difícil casar certinho, né? Então temos as rodas. Isso, tem as 4 rodas estão ali, essa aqui é uma que a gente está usando para medição. Aqui a gente já está com os cubos do sapinho, que ele tinha feito para a gente fazer a adaptação na traseira, para poder usar os semi-eixos mais fortes, porque esse carro originalmente, ele já é 4x4, né? Sim. A gente já falou no outro episódio, mas os eixos traseiros, eles são bem mais fracos, eles são como se fossem eixos de AP 2.0. Então a gente por isso pediu os eixos forjados e os bolachões são maiores, são como se fosse da Audi GTI 16, que a galera conhece lá no Brasil, né? Que é o conjunto que usa lá no Brasil, na arrancada e isso a gente trouxe do Brasil, né? Na verdade o Sapinho lá... O Sapinho fez para... Os eixos ele já mandou também? Os eixos tá aí, foi feita a adaptação na dianteira. A princípio, aí tem uma outra saga, né? Que a gente vai contar aqui. Como a gente acabou optando por pôr a suspensão KW, a KW não tinha essa versão para essa suspensão que era mais antiga. Que é muito raro, né? Tá ali a gente nem sabe se tem isso aqui realmente. Deve ter na Europa, mas é pouca coisa. Sim, essa é a traseira, né? Mas resumindo, a manga de eixo, tanto a dianteira quanto a traseira da S2 Coupé, ela é removível aqui, né? E dessa Audi 80, no caso, né? E até a KW aqui, uma grande força do pessoal da Carbase no Brasil lá, que é distribuidor da KW no Brasil, nos deu uma mão para conseguir a suspensão aqui nos Estados Unidos com a KW. Isso, e depois até quando chegou, não vai dar certo, daí a gente averigou, não compensava também, porque senão a gente teria que mandar a torre inteira, né? Sim, porque aqui dá para ver a torre, ó. E ele tem essa... E aí a gente teve que comprar... Isso aqui é diferente. Isso aqui é o original que vem nela, que é da Audi 4x4, Audi 84, que é esse carro. Que é um integrão. Então ela é inteiriça, como se fosse uma torre dianteira de Gol lá no Brasil, né? A da S2, ela é como se fosse dianteira dos Audi mais modernos. Que ela é 2 peças, então tem a manga de eixo e a suspensão vai... Cara, e essa peça aqui, é fácil comprar, né? Tinha um par para vender na Alemanha, no mundo. Na Europa. Na verdade, até o pessoal da KW que achou na Alemanha lá, me mandou o link do eBay, a gente comprou, os caras não quiseram mandar para cá, tive que mandar pro Fischer. Aí o Fischer mandou para cá. Deu certo daí. Deu certo. E a gente ficou tentando conseguir com um preço melhor, isso aqui tá ficando cada vez mais raro, porque o pessoal... Isso aqui acho que custou mais caro que o carro, não foi? Foi quase, porque tá bem rara essa peça aí. Essa peça custou mais caro que esse Audi inteiro. O que vocês acham? Então são partes do caminho. Eu vou dizer, essas aí o cara se engana, né? E a gente foi tentando procurar uma outra opção, né, um pouco mais econômica, ou quem sabe mais perto. E foi passando o tempo, daí a gente falou, vamos comprar, porque daqui a pouco some essa, a gente não consegue comprar. Então tá aí a peça, agora vai dar certo, nós vamos fazer a montagem. Do lado de lá ela tá apontada, né? Então se quiser mostrar aqui, essa aqui no chão, então, é a peça do lado direito que a gente removeu, né? Então, pra vocês verem como é uma peça inteiriça.
E ele tem o braço aqui que segura para fazer a parte da direção ali, né? Manter a roda alinhada. E isso tudo, imagine vir isso tudo da KW, né? Da Europa. Então, sim, essa é uma isso missão. é uma... Só um lado disso aqui acho que pesa o peso da suspensão inteira. Então, a melhor opção, e como a KW não tem isso aqui, a gente optou por trazer a manga de eixo e já modernizar também. Essa manga de eixo que é das S2 mesmo, sim, ela já trabalha com rolamento maior, já é com o cubo mais forte também. Sim, e deve ser mais leve também, né? A parte do conjunto é mais eficiente, né? A Audi justamente provavelmente removeu aquilo ali por custo e também a torre acaba deformando, né, no uso. Entorta mais fácil no buraco. E aqui ela tem regulagem. Sim, não. Consegue acertar a cambagem. Ah, sim, consegue acertar a cambagem do traço. É bem melhor. E a parte do tanque aqui, que a gente já está dando continuidade também. A bomba teve um doador, né? Acabou saindo do jet ski. Ah, essa bomba era do jet, né? A bomba do jet. Na época que o jet tinha bomba elétrica. Na verdade, no jet eu tive que tirar essa bomba porque ela consome muito pro sistema elétrico do jet. Tive que botar uma bomba mecânica aí. A gente botou uma bomba mecânica junto com a bomba de óleo lá, um negócio que a Indutec fez que ficou muito legal. Pois é. Porque o alternador, né? No jet é muito fraquinho, o sistema de geração de energia do mas jet pra aqui é mais fraco, ficar bom. Fica aqui, vai ser uma barulheira do caralho. Ela tá sólida ali, mas depois a gente coloca uns coxins, né? Uma borracha. Já tá feito o pescador, a parte dos bulkhead aqui pra sair do tanque. Sair e entrar o retorno. E o tanque tava limpo? O tanque tava bem limpo. Tava relativamente bem limpo. Ele é metálico, né? Ele é de metal. E o legal desse tanque é que não dá pra ver direito aqui, mas ele tem tipo um copo aqui mesmo, ele já tem quase um cash tank original de fábrica. De fábrica. Então ele é bem eficiente, mesmo com o tanque bem baixo, é bem difícil de pegar ar na bomba, sabe? Essa é uma parte boa desse tanque. Ele é tudo metálico, né? Sistema mais antigo. O que é isso aí? Aqui é a parte como se fosse meio que do canister. Ah, tá. Dá pra remover. É um canister, um pré-canister antigo, assim, né? Sim, e aqui, uma coisa que é gozada aqui, alguém teve uma ideia de cortar aqui atrás, né? Um dia. Pois é, esse carro já teve um histórico cabuloso aí, provavelmente. Porque pros caras cortar assim, porque tentaram botar um radiador aí, alguma coisa assim, né? Provavelmente, porque as de rally, eles põem os radiador na parte traseira aqui, né? Eu acho que eles tentaram, eu não sei se chegou a ser montado alguma coisa, talvez para exposição. Pois é, né? Porque até a suspensão traseira aqui estava intacta. Você vê que assim está há muitos anos montado e rodou bastante provavelmente na neve, no gelo, com sal, né? Porque oxida tudo ali. Então você vê que estava bastante tempo montado, mas isso aqui parece ser mais recente, a pintura, essa parte que eles cortaram a traseira. Ah, mas o estilo do carro é muito tri, né? E ela é bem bonitona. Assim, e é pintado, né? Isso aqui não tá... Tá pintada, é uma pintura, essa aqui tá mais bem, ou menos, mas... Mais ou menos para menos, no caso. É. Mas é o seguinte, esse carro aqui... No vídeo fica bonito. Não, esse aqui de longe, com fumaça, com pneu, o barulho do motor V12... Não tira o sarro que é 200 por hora e ninguém vê. Mas esse carro aqui, sabe uma coisa que eu tô gostando? Tô gostando de mandar carro pro Brasil para pintar lá, para restaurar lá. Pois é. Eu fui, a Ferrari tá fazendo lá agora com o Calu, o Cuda eu tô fazendo com o Toyo Boni lá em Timbó, Santa Catarina. Quando vê, esse carro aqui vai pro Brasil também para depois essa que parte pronto. de restauro e pintura, lataria e pintura, realmente o Brasil tá de parabéns. Cara, porque... é impossível, eu vou dizer assim, é impossível restaurar um carro aqui nos Estados Unidos assim, pelo triplo do preço do Brasil e ainda o tempo de fazer é muito maior. E mesmo assim a qualidade o pessoal ainda comenta, né? Porque... A parte do interior aí, nós temos que inventar alguma coisa, talvez? O interior aqui vai ter que ser assim... Achar uma doadora, né? Achar uma doadora, pegar os bancos, pegar algumas forro de porta, né? Pra tentar deixar ele mais montadinho assim, né? A parte do motor ali, a transmissão já está no lugar, então já está montada a alavanca de câmbio. Já está engatando as marchas. E vamos ver se entra 700 ali, ó. Até eu trouxe os comparativos aqui para vocês verem, ó. Olha a diferença entre as gerações aqui, ó. Nem gerações, mas as opções que tem aqui, ó. FT600, que essa aqui inclusive é a nossa unidade de teste aqui, ó. Tá bem surradinha, ó. Essa tem vida. Aqui, ó, uma 700 de 7 polegadas e aqui a grande FT700 Plus aqui, ó. Então vamos primeiro olhar assim, ó. Vamos ver com a 600. Vamos ver primeiro com a 600 e com a 700 normal para ver se entra aqui, ó. E essa é uma das horas que eu mais gosto aqui, que é pegar na hora
e testar para ver se vai entrar a injeção, qual modelo que a gente vai usar. Ó. Aqui já temos um chicote, já está passado o chicote? Tá passado o provisório e tá só pinado alguns pinos já de ignição e... Dá pra bater arranque hoje, não? Não, infelizmente. Mas ele tá o chicote da 600, ó. Mas trazer o Arcondo em uns 2 dias ele faz. O Arcondo tá craque aí, ó. O Arcondo tá mestre em fazer chicote. Porque aí aqui, ó, bota o plug da 600, ó. Então aqui pluga da 600, mas se eu quiser botar a 700, ó, é basicamente o mesmo plug. Então dá pra tirar uma e botar outra, ó. Aqui, ó. Então pega um e bota outra, já sai a 700 instalada no carro, ó. Nós vamos fazer um de cada vez agora. Deixa o chicote pra trás. Ó. Vê como fica a acomodação. Aqui é com a 600, ó. Então aqui é a 600, ó. Vamos ver se entra a 700. Cuidado, isso aqui é melhor pegar um impresso em 3D e ficar... Bah, perfeito, olha aqui, ó. Melhor impossível. Cara, vou dizer que só uma chapinha por trás ali já vai, ó. Já fica um acabamento bom. Até uma dica para quem curte impressora 3D. Vocês estão vendo aí que a Bambu Lab, inclusive eu tenho uma A1, que é aquela menorzinha. Não é a menor, tem a mini. Mas eu tô comprando uma H2D, que é a mais nova agora para imprimir isso aí em 3D, dá para imprimir direto isso aqui. E a gente tem no nosso site da Foiltec, tu consegue baixar o 3D, o CAD ali para fazer impressão de 3D de uma 700, por exemplo, em impressão 3D, para não precisar ficar usando uma de verdade aqui para botar nos carros para testar. Mas como eu tava... Já tem o desenho dela pronto lá. Já tem o desenho pronto. Show. Mas, cara, ficou perfeito. Agora, só que agora é o seguinte, será que entra a Plus aqui? A Plus vai ficar apertadinha. Mas vamos ver o seguinte, vamos deixar aqui, ó, enquanto... Pega lá, pega a Plus lá. Deixa eu pegar lá. Porque ela tem aqui ela sai esse boné dela aqui, que tu desencaixa, ó. Aqui embaixo, ó, tem umas travinhas, ela desencaixa e ela sai o boné dela. Mas vamos ver da 700, ó, pra começar, nem pensar. Pera aí. Agora, será que se a gente tirasse aqui, não. Aqui, o volante é escamoteável, não? Não. Não? Ele é fixo. Aham. É, mais fácil. Não. Era melhor eu fazer uma 3D, impressa uma 3D, mas o que daria pra tentar fazer é o seguinte, ó. É enfiar ela por dentro aqui, ó. Ah, essa altura aqui não vai dar. Não vai dar a 700 Plus. Que vai ser a 700. A largura até pode ser que... Nossa, cara, a 700 ficou perfeita, se for pensar. Ela é perfeita pro tamanho aqui, ó. O ângulo, dá pra ver todos os LEDs, ó, dá pra botar ela mais pra frente, assim. E como ela já tem Nano Pro, Nano integrada, digamos assim, ela não precisa nem das Nanos, né? Fica só ela no painel ali. Ah, né? Nem precisa daí, né? Cara, eu tô... Uma coisa pra... Até que é legal falar. Nós estamos mega envolvidos na Stock Car agora. E teve etapa semana passada, ou semanas atrás aí de Interlagos. E, cara, foi um trabalhão assim, porque era 31 carros novos, era 31 carros lá pela primeira vez correndo, montados, que foram entregues literalmente na semana da corrida. E os caras não tiveram nenhum treino livre sequer e foram direto para os treinos oficiais. E tirando as noites que a gente não dormiu de tentar diagnosticar, ajudar todo mundo, fazer as coisas, no final foi muito gratificante, porque 100% dos carros andaram, zero problema de ECU, de hardware, de software, de firmware, tudo funcionou perfeito, assim, num produto novo, numa aplicação extrema, assim, que é carro de circuito, que é andando no pau, massivo, né, o tempo que tipo todo. assim, que se alguma coisa não funcionar no hardware, se falhasse uma saída, o carro para, entendeu? Não tem meia boca isso, zero problema de hardware, zero problema de firmware, e é uma coisa legal que pra mim deu muita confiança, quando a gente está tantos anos trabalhando nesse projeto e tu trabalha tanto na fundação no projeto, é que nem numa casa, assim, tu trabalha na fundação, tu não vê as paredes subindo, então parece que não anda, parece que não progrede, e na verdade quando vê, o negócio sai da fundação e a fundação é bem feita, cara, aí tu levanta alto e rápido, assim, então agora o progresso que tá tendo, assim, é impressionante, e como eu fiquei imergido, assim, nas últimas semanas ou meses, eu estou imergido de mexer na 700 em tudo, assim, na 150, no DeLorean, no Supra e na Stock Car lá direto, assim, todos os projetos no Calibra no Brasil,
eu tô tão envolvido nela, assim, eu tô tão apaixonado pelo software, por tudo que, especialmente quando eu pego assim, uma FT600, por exemplo, para mim parece que eu tô mexendo numa Race Pro, assim, de tão antiga, assim, de tanta diferença de tecnologia. E o que eu vejo é que, assim, nos próximos meses, assim, as pessoas vão começar a ter essa experiência que eu tô tendo, assim. É uma evolução muito grande. E tipo, tem várias pessoas que já estão instalando, assim, por exemplo, o Punch já instalou várias, o Cristiano Espúrio já instalou várias também, no Brasil e nos Estados Unidos, obviamente, também tem muitos mais carros. E quem está tendo essa experiência, assim, o cara está dizendo, cara, é impressionante a capacidade, a flexibilidade, o que dá para fazer, a forma de controlar tudo. Então, estou emocionado, assim, empolgado, porque é um momento muito importante para a nossa história. Está dando certo e está acontecendo, né? Tudo aquele alicerce que foi feito lá atrás está mostrando o resultado agora. Né? E especialmente, assim, depois dessa enchente, 1 ano de enchente que a gente está, digamos assim, é o aniversário de 1 ano de enchente, assim, não é uma comemoração, pelo contrário, mas acabou virando, assim, um marco para nós, porque a gente teve que se reconstruir depois desse negócio e reinventar. E para nós, a FT700 é o nosso maior aposta, assim, para reconstruir a empresa, para retomar, digamos assim, né, tudo que a gente perdeu e voltou. Então, só compartilhar um pouco com vocês, porque eu estou empolgado aí com isso. E continue dando tudo certo. Mas ficou bem legal ficou legal. Ficou bem legal no painel. Não fica tão assim, grande, fica mais no ângulo condizente com o carro. Sim, ficou... Assim. É só basicamente fazer dá para pegar uma chapa plana ali quase e complementar o painel. Põe o acabamento by Dennis. Um by Dennis ali. E agora nós temos escapamento também, tu viu, não? Escapamento, Arcondovic. Arcondovic, isso. Ficou bom o Arcondovic? Quando funcionou todos os cilindros certo. Do DeLorean. Aqui do motor. Cara, essa é a grande cereja do bolo, né? Cadê o outro coletor? O outro coletor tá aqui, ó. Sim, porque esse coletor aqui, o Lade fez lá no Brasil, que ficou muito legal, olha só. Fez um 6 em 1. Olha aqui, ó. Ficou bonito. Um 6 em 1, bonitão parece aqui, ó. Que vai ser não, né? Vai ser funcional. Parece. E eu vou dizer que ele funcional. os dutos assim tão bonito, ó. Obviamente não é totalmente ecolenga, esse aqui é mais comprido, mas é muito difícil de fazer. Comparado ao coletor original, que é um... Sim, o coletor original é uma... A gente nem tem ali, né? Não, né? Deve estar guardado em algum lugar, mas aí lá na Fueltech. O legal é o seguinte, a gente vai botar duas turbinas, ó, que é essa turbina aqui, ó. Isso, uma tá no lugar ali, e essa aqui. Que é uma G30 660. Ó. Flange V-bend e é uma valvulada, já. Sim, e esse que eu quis fazer, ó, até por várias razões, ó. Essa turbina aqui, ó, ela é uma turbina que ela tem válvula integrada, ó. Até para explicar para o pessoal, isso aqui é o seguinte, ó. Normalmente a gente bota uma wastegate fora, né? Que iria, por exemplo, aqui, tá? Ou aqui assim. Aí a wastegate ela é uma válvula que alivia a pressão do escapamento para regular a pressão de turbo que tu queira, né? Por isso que chama wastegate, que é válvula de alívio, né? De alívio, desperdício, de descarga, né? Então ela joga o gás do escapamento fora para regular quanto a turbina está girando e quanto é que ela faz pressão. Só que eu sempre quis testar essas turbinas modernas que tem uma válvula wastegate integrada, ó, que ela simplifica muito a instalação. E como que a gente já está botando um W12 num cofre de Santana, mais ou menos, né? Isso mesmo. A gente precisava ter, qualquer ganho de espaço era muito valorizado. Então essa turbina aqui, ó, ela tem a válvula aqui dentro, ó, então essa moeda aqui ela abre, quando bota, digamos assim, ar aqui, ela regula a pressão de turbo. Só que, e uma coisa legal é o seguinte, a gente acabou interagindo muito com isso aqui na Stock Car agora. Estão usando, né? Estão usando esse tipo de válvula integrada na Stock Car, só que eles usam com uma válvula Mitsubishi ou Hitachi eletrônica, que vem em vários carros, assim, bom, todos os carros modernos são eletrônica já, não é pneumática, né? A maioria. E a Fueltech controla isso aí no pneumático. E eu vou dizer o seguinte, teve, até na primeira corrida da Stock, foi uma das coisas que deu problema em alguns carros, justamente porque a calibração que eles tinham, esse eixo aqui estava uma calibração que teve que ser mudada, algumas questões do eixo, umas coisas mecanicamente, mas eletronicamente a gente controla muito bem. Vou dizer assim, cara, fica... Faz pela 700, não? A 700 faz e, por exemplo assim, que nem num Stock Car lá, cara, ele controla a pressão nesse 0,001, assim.
Bem preciso mesmo. Não, 0,01 de bar de diferença, assim, do tipo, se tu mandar lá 0,99 bar, ela vai fazer 0,99, 0,98, 0,99, muito preciso. Então, assim, funciona muito bem essas válvulas integradas, só que eu vou tirar esse atuador aqui e vou botar uns eletrônicos. Show. Até pra ser mais fica moderno. Fica o mesmo da estoque lá. Fica o mesmo da estoque, a gente vai ter um conjunto aqui exatamente igual da estoque, só que a estoque a turbina é menor, é uma G25, não lembro o que agora, e essa aqui é uma G30 já, então é um pouquinho maior atrás. Acho que 600 alguma coisa lá. Ou 600. Mas cara, claro que aqui o da estoque é um motor 2.1 litros, né? Aqui a gente tá falando 2 motor 3 litros, né? Um total de 6, então é 3, praticamente não, é 3 litros cada lado. Sim, então cada lado aqui é 3 litros, 6 cilindros num VR6 e outro VR6, né? Então por isso que ele chama W12 esse motor. Ele tem 12 cilindros acavalados, assim, literalmente. Aqui, como tá sem o coletor, dá pro pessoal ver o ângulo das bobinas, né? Sim. Ela é assim, pra cá, pra cá. Sim, pra cá, né? Aí aqui é um pistão, aqui tem outro pistão. Aqui tem outro pistão, outro pistão, outro pistão e outro pistão, ó. Então são 6 pistões assim. Até vou botar umas imagens desse bloco funcionando, um bloco sem os cabeçotes, porque... Girando, cara, é interessante, pessoal. Não dá pra entender, né, que a engenharia... Não dá nem pra acreditar que tem aquilo tudo aí dentro. Exato, que tem 12 pistões, 12 bielas aqui no motor, assim, que é mais curto que um 5 cilindros, né? Mais curto que um 5 cilindros. Os 5 cilindros aqui é um pouco mais longo que isso, né? Ou não? Ou tô mentindo? Ele é um pouco mais longo. O da Saveiro, sim, os 5 cilindros, ele é mais longo. Se mais longo. Da Damper, do virabrequim aqui, até a posição original do câmbio ali, sim. Cara, ele é muito largo, assim, o cabeçote é largo, né? Olha só, porque tem uns pistões aqui. E embaixo o cárter é uma loucura, né? O tamanho desse negócio. Ele afunila bem até aqui, ó. O bloco, na verdade, ele fica bem pequenininho. E daí, o cárter é tudo o subcárter, ele tem um formato de T, ou uma cabeça como se fosse tubarão-martelo, sabe? Daí, por isso que ele parece que ele fica largo na parte frontal. Mas, na verdade, o bloco é bem compacto. Caramba, agora que eu tô vendo. É impressionante. É bem interessante. E aqui esse mundaréu de correr aqui é direção hidráulica. Nós temos direção hidráulica que nós vamos ligar. Tem o ar-condicionado ali. A luz ligou. Tudo bem, deixa eu fechar aqui. Eu precisava de espaço. Então, direção hidráulica, ar-condicionado, alternador. Não, aqui tem um alternador, bomba de água. Aqui nós temos o compressor do ar e lá embaixo direção hidráulica. E aqui é o pão do virabrequim. Os outros são esticadores e roteiro. Dá para usar até a direção hidráulica? Dá, vamos ligar assim. Vamos tentar ligar assim. E aqui a turbina, né? Porque já tem a caixa com direção, é só desenvolver as mangueiras. Temos que fazer a... Cara, e ficou a válvula integrada ficou aqui, bonitinho. Isso. Né? Eu vou colocar o coletor de admissão aqui, ó. Para o pessoal ver. Mas antes de botar o coletor, aí a gente botou o ZFT Injector aqui já, ó. Então, e coube só opção espaçadorzinho, né? Na flauta. Isso, vai um espaçador para subir um pouquinho a flauta, porque os bicos originais são um pouco mais baixos, mas tem altura no coletor. Tem altura. A gente já fez a substituição também dos conectores, que era outro tipo de plug, já está com os plug. Isso é uma coisa que FT mesmo. Que tá interessante, assim, pegar esses motores muito complexos, é interessante usar o chicote original dele, porque ele querendo ou não, ele já está resolvido no motor, né? Sim, ele é funcional, né? Então a gente utiliza só as funções que realmente cabe o que a gente quer, que é a parte de bobina, ignição, o controle dos comandos variáveis, a gente tem 4 comandos aqui variáveis. Tem as fases, e daí algumas outras coisas que originalmente é biturbo e também daí tem válvula N75, tem válvula EGR, tem um monte de coisa que acaba não usando, né? A flauta a gente vai conseguir usar a original, ela tem um fluxo aceitável, já conseguimos soldar as conexões nas pontas, já vamos colocar o dosador aqui e daí a gente já consegue ligar a linha. Já ali era resolvido. A bateria originalmente, vai lá para trás, já estava até cortado, vai lá para trás, já estava cortado para caber o motor, né? Sim. E aqui a turbina, o downpipe, tem lugar o downpipe nós vamos ter que gerar um espaço aí. Sério? É verdade, caramba. Tem que fazer uma curvinha bem fechadinha aí, mas não é muito impossível, não é impossível. Não é muito impossível, é um não bom é muito termo. Impossível. É só um pouco difícil, vamos dizer assim. Então, aqui também vai ficar meio apertadinho, mas eu acredito que passe. Se não me engano, é uma simulação. Por que esse carro tem um furo no capô aqui? Quando a gente fala que o carro tem história, assim, quando tu, imagina,
Tu compra ou casa com alguém e percebe sinais que tem bastante história aí. A central original tava ali nela, né? Então, supostamente esse carro era um 7A original, então ele era um 5 cilindros mesmo de fábrica, porém aspirado, né? Ele é 4x4, aspirado, 5 cilindros, 2.3, se não me engano. E a central era remapeada já com reprogramação para turbo. Porque tem uma etiqueta na central, deixa eu pegar ela. Então, sinais. Esse aqui é o seguinte, o cara vai comprando o carro e vai descobrindo assim, aí o carro era um aspirado, mas aí o módulo original estava escrito aqui, Audi 7AT 034 Stage 2, 14 PSI, ou seja, turbinado. Então não era... Aí justifica o rombo no capô aqui, ó. Não, e o cara furou aqui assim, ó, não fez o escape. Não, é maldade mesmo. Caramba, então, ó. Queria jogar fogo pra cima. Quando a gente acha, vamos ver se alguém não acha um vídeo desse carro aqui acelerando. Tem não vão confundir, que tem um outro muito parecido com esse, com o mesmo, um W12 também. Até aspirado ou não lembro se é turbo aquele? Aquele branco? Um W12. Aspirado. Um aspirado com esse W12, que a gente vai fazer turbo, então o barulho vai ser diferente aqui. Acho que era branco, daí a gente viu alguma coisa Não, tem um com a mesma pintura, sim. Não, tem um com a mesma pintura. Eu vou botar um vídeo aqui pra vocês verem. De novo aqui, porque eu achei esse vídeo lá na Europa, assim, de muitos anos atrás, o cara botou um W12 nesse carro. Mostrou ali os bicos e tal. E agora tem a admissão. Na verdade a admissão vai por cima das borboletas aqui individual. Isso, são duas eletrônicas. Deixa eu encaixar aqui ele na posição certinho. Só a posiçãozinha aqui que ele entra, a chapinha. Aí, agora tá nas guias. Então agora já fica mais escondido as bobinas, os bicos ficam tudo lá para baixo. Aqui a Westgate fica bem perto, ó. Nós temos que ver se a eletrônica não vai crescer aqui. Não, ela cresce, bastante. Mas gira isso aqui, né? Isso tudo a gente pode realocar, né? Deve ter um ângulo máximo de trabalho, óbvio que provavelmente o ideal é reto. Mas isso aqui também já vai girar para baixo, né? Para admissão. Não, mas eu vou te falar que aqui embaçou o negócio, viu? Temos que avaliar com a cabeça eletrônica. Essa divisão, não vira essa admissão. Não. Certeza? Dá para jogar um pouco para baixo aqui, Anderson. Ela não vira, vamos tentar, só para curiosidade. Quer tentar? Ver se ela vira. Peraí, deixa eu ver, levanta um pouquinho. Porque aí os dutos vai ficar mais para cá. Tá, fica... Vamos, pega um... É que tem uma chapinha aqui. Deixa eu tirar ela pra gente ver. A gente gosta de virar a admissão. A admissão do DeLorean a gente virou, né? Não pode ficar original. Tem que modificar. Eu vou te dizer que se virar é uma alternativa. Porque, cara, eu não tinha me lembrado da vai ficar em cima dos escapes, acho. A Westgate eletrônica é bem grande. Não tinha me lembrado disso. E aí começam os outros probleminhas. Ah, é? Tipo o quê? Tipo em cima do escape. Sim. Mas aqui, Anderson, dá pra gente jogar um pouquinho mais pra baixo ela aqui, eu acho. Mas, cara, esse ângulo aqui é bem delicado. Eu sei porque... O que eles têm comentado? Tem que ficar exatamente 90 graus? Cara, ela é chata, assim, ela tem só 13 milímetros que ela pode mexer. Aí tem que ter um range aqui dentro da Westgate eletrônica, assim, tem que ser de 1,5 a 4 volts. Se for abaixo ou acima disso, ela começa a... Foge do range de trabalho. Só se a gente mudar essa admissão aqui. Isso aqui é alumínio? E ela desmonta aqui. Ela desmonta, né? Então dá pra... Óbvio.
Dá pra cortar, modificar. Porque, desvira ela, vamos ver uma coisa. Porque daqui a pouco só quase fazer pode ser até uma flange. Deslocar um ângulo ali. Deslocar a borboleta, né? Porque na verdade o problema aqui é a borboleta, ó. Porque aqui, ó, às vezes até fazer uma flange aqui, ó. Só de girar a borboleta assim. Já melhora um pouco. Ou não, vai ter que cortar e diminuir um tanto aqui assim, ó. Cortar meio angulado e pôr ela. Só que aqui a gente já tem o farol, já tem algumas outras coisas. Tem os farol aí? Tem. O Diego deu uma ideia agora aqui de botar um espaçador aqui, ó. Aí sobe essa dimensão inteira, assim. Que seria tipo subir ela assim, ó. Seria subir ó, quase assim, ó. Mas aí vai pegar que vai a pressurização também. Vai afetar. Mas cara, eu acho que é mais fácil cortar e soldar aqui, porque não é magnésio, né? Que nem a admissão da ML63MG lá é magnésio, aquele negócio lá. Tem uma trinca o negócio que não consegue arrumar. Ah, tem espaço aí. Farolzão novo do eBay aqui, ó. É o que dá pra... Às vezes dá pra pegar esse farol aqui, ele tem uma baita de um projetor, né? Talvez tenha uns mais baixinhos. Dá pra... Modificar o farol. Tem uns tuning, né? Que a gente que acabou vendo né? na internet. Porque ele tem... Olha como ele é longo o farol aqui, né? Quando vê tem uns mais baixinhos, que assim, que é quase mais LED só, né? Mas, cara, aqui assim, ó. Se deslocar aqui... Esse ângulo aqui a gente tem que ver com o pessoal da... Ou até assim, ó, se botar a borboleta pra cá, assim, ó. Porque dependendo do ângulo aqui, é que eu não sei como que é a válvula, você já viu, né? Depois eu vou mandar cara, na outra internet. é bem grande, a outra é aqui assim, ó. Eu acho que vai ter que fazer o seguinte, ó, vai ter que pegar isso aqui e deslocar pra frente, aqui assim, ó. Quase um 90 graus aqui, ó. Quando vê, dá pra fazer isso aqui até em press 3D, em metal. Faz eu vou dizer que plástico, até em PETG Carbon Fiber, que chama, diz que aguenta. Caraca. Diz que é assim, tu poderia Bem fazer uma resistente. flange dessas e botar as borboletas pra cá, assim, ó, porque aí já desce pra baixo. Daqui a pouco. Daria pra deslocar ela um pouquinho fora de posição, né? Mas não muito, que você falou que pode mudar daí o freio motor. Sim. Ainda que o motor é grande, né? Então ele Eu acho que não. aceita, Pela borboleta não vai mudar tanto. aceita um volume a mais na admissão ali, não vai mudar. E aí o motor já tá montado, então tu conseguiu já deixar montado na transmissão. Definitivo. A transmissão já está acoplada na flange, com a embreagem da Ceramic Power já definitiva. Tem uma né? imagem dela? Será salva aí? Tem, o pessoal deve ter. Se não tiver a foto, vamos botar aí eu pra vocês mando. verem a imagem. Ó, a embreagem é uma beleza, porque para aguentar um W12 6 litros biturbo com duas turbininhas com torcão, vai ter que ser boa a embreagem, hein? Mas é uma 3 discos É cerâmica. De cerâmica. Cerâmica. Eu não lembro agora se era 3 ou 2, mas é para aguentar. É para aguentar, né? Então eu vou mostrar aí para vocês como que é a embreagem que está aí dentro desse carro. A gente fez a partir de uma plate, né, que mandaram para nós, mandaram só a plate, que vem com a cremaleira e a rodafone, que é a furação do motor, né, do Vira. E a partir daí, com as medidas aí, graças ao Frango, passando as medidas exatas aí, a gente pôde construir a embreagem aí, fazer todo o projeto dela, com as alturas tudo certinho para dar certo aí no câmbio e no motor. A embreagem que a gente optou aí, devido à potência, o torque do motor, foi uma multidisco Extreme com 3 discos de cerâmica. Então já tem a roda fônica usinada aqui no próprio volante, que é de aço, a cremalheira. Aqui a furação do Vira. E ela tem esse tamanho justamente devido à adaptação aí da flange que vai entre o motor e o câmbio. Inclusive tem essa modificação aqui no volante para poder o câmbio apoiar, né, e não gerar nenhum problema aí. Então ficou com certeza uma embreagem robusta aí que vai aguentar a necessidade de potência e torque aí do motor. Pra aguentar. E o câmbio tá o câmbio de 5 marchas já aqui? Já tá o câmbio de 5 marchas, o 01E, que é o mais resistente, né?
já está acoplado na flange, que a gente acabou desenvolvendo, junto com a embreagem também. E o conjunto, graças a Deus, deu certo, casou. E esse motor, ele tem uma furação de que? Outro Audi, assim? Nós descobrimos que é a mesma furação dos V8 biturbo. Ah, do V8 biturbo. Do V8 biturbo. Alguns furos coincidem e outros não. Então, vamos dizer assim, tô chutando que tem 10 furos na flange. Do W12 pro V8 tem 6 ou 7 que dá certo. E esses outros 3 ou 4 são diferentes do Mas V8 e aí, pro W12. usou 7 ou usou os 10? A gente acabou usando em torno de 5 parafusos, se não me engano, para prender a flange no motor. E daí tem a parte que fixa o câmbio na flange. Porque a furação tem muitos problemas, porque às vezes concentra de um furo atravessado em relação ao outro e você não consegue alterar o bloco ou alterar o câmbio e vice-versa. E que espessura ficou a flange? Ficou uma flange de... deixa eu ver se eu lembro dá pra agora. ver aqui, 1 polegada. Eu acho que é 1 polegada. É 25 milímetros. 25,4. 25 milímetros praticamente. Aqui, se quiser pegar. Então, aqui vocês conseguem ver a flange, ó. Aqui é o câmbio e aqui é a parte do motor. E aqui a gente já tem o motor de arranque. Então, até dá pra ver o corte aqui que a gente teve que fazer para poder ajustar e caber o motor de arranque entre o câmbio, o bloco e a flange. Cara, mas tá tomando forma, né? E os freios, vão mostrar... Tem as pinças que a gente já providenciou. Pequenininha. Não sei se vai frear. Freio de Porsche, ó. Tá aí, ó. Isso é uma coisa boa nos Estados Unidos, né? Ela é de... Que Porsche que era isso aí, será? Essa aqui é de uma Audi. Se não me engano, uma Audi daquelas grandona, alguma coisa. Mas vem escrito Porsche? Coisa. E se eu não me engano, sim. Ou eu posso estar enganado, é de uma Porsche mesmo. Não, eu acho que é de uma Porsche, deve ser igual das Audi, né? Tem... Porque, na verdade, esses freios aí é tudo igual, né? É tudo igual. As 18, tem as 17Z e 18Z, né? Pessoal, às vezes, pra quem não sabe, ela vem gravada aqui, ó. O modelo, né? Que a 18 é um pouco maior, a 17 é um pouco mais compacta. Mas por incrível que pareça, o pessoal acha... Tem umas diferenças lá, né? Mas não vamos entrar muito em detalhe. Cara, vai ficar bonito. Mas as duas são top. Então a ideia vai ficar ali dentro, o cavalete até já tem o cavalete. A gente precisa só comprar os discos. Porque esse é um kitzinho que os caras já vendem aqui. Já tem no mundo, lá no Brasil também, o pessoal já... já usa? Já usa, tem um adaptador já. Tá. Né? Então até já validou e ele vai aqui, né? Show. Ele fica montado assim, ó. Então vai os parafusos. E que disco vai? Disco é das Mercedes, agora eu não me lembro certinho o modelo. É Mercedes 300 e alguma coisa. Tá, show. Até eu pedi um disco, mas eu pedi errado. É de uma outra Mercedes, é um disco bem maior, mas não vai servir. E agora, o que é a tua programação, os próximos passos aí? Então, a ideia, a gente vai dar continuidade porque os prisioneiros chegaram ali pra gente poder colocar nos cubos, né? Que são... Eles vão por trás do cubo. Sim, tem que montar. Então tem toda uma sequência de montagem, né? Então vai os prisioneiros por trás aqui prensado primeiro. Aí depois vai o rolamento novo, porque o rolamento de roda nos cubos que a gente comprou, assim como outros, depois que a gente monta, a gente não pode desmontar. A hora que desmonta, estraga o rolamento. Sim. Então tem que estar tudo pronto, tudo validado e uma montagem só. Os cubos na frente já tem? Na frente a gente vai usar os cubos originais, só vai substituir os rolamentos, porque já estão oxidados e tudo mais. E daí eu vou sacar eles fora e vou refazer a furação. Pra roda, né? Pra furação da roda que a gente fez 5,112, 5,100. Não lembro agora. 5,112, 5,100, alguma coisa assim. E daí a gente vai conseguir usar os cubos dianteiros originais, porque as homocinéticas originais a gente acabou usando as usadas mesmo, só mandou pro sapinho refazer a estria. Boa. Então já está pronto. Então a ideia é montar essa suspensão agora em definitivo, porque aqui também nessa manga de eixo traseiro muda o pivô aqui. Esse pivô você vê que ele é bem deslocado para trás aqui. Sim. Na outra suspensão é outro pivô, não tem nada a ver. Então a gente comprou novo também para poder casar. E eu vou fazer a aferição desse bracinho aqui, mas aparentemente ele vai dar regulagem para a gente manter o alinhamento original. Bom, e agora na verdade está entre fazer o carro e botar elevador. Isso, nós estamos finalizando ainda a montagem de alguns equipamentos e tudo mais.
tem máquina de solda, tem máquina de lixa, corte de tubo. Tem o elevador que a gente vai instalar agora para facilitar também já esse trabalho. E tá precisando de ajudante aí, não? Estamos precisando de ajudante. Onde é que eu mando meu currículo aí? Manda lá, chama lá no Instagram da Buster Performance USA. Cara, isso é o seguinte, ó, para quem quer se meter numas encrencas, aquele que o sonho é trabalhar, mexer nos projetos legais, tá aí uma oportunidade. Tem bastante coisa para se incomodar, é tudo adaptação, é tudo e aqui é o seguinte, sabe que a minha limitação às vezes é a capacidade de andar as coisas, né? Eu tenho inclusive a Mercedes lá, a 190 aí, tá guardada no trailer, porque quando ela sair do trailer, ela entra no elevador e ela só sai andando no elevador. Sai andando. É que nem o DeLorean, a gente falou, cara, vai entrar no elevador, só sai andando. Não tem essa de começar a pegar, então tem que pegar e pegar pra valer. Então, agora é o seguinte, quando esse aqui sair andando, já entra outro aqui, viu? Já vai outro, ótimo. Combinado então. Tá, obrigado. Obrigado, Anderson, pela visita aí. Parabéns aí. Sempre de portas abertas, todo mundo aí também que puder visitar. Fico feliz, aqui qual que é o endereço aqui? É Woodstock, né? A gente está na região aqui de Alpharetta. Aqui chama Alpharetta ou Woodstock? Aqui é Alpharetta ainda. Alpharetta. E nós estamos aqui, Stables Way. Vamos botar o endereço aqui que nem colocar o endereço certinho. Mas é legal, mais um brasileiro aí empreendendo nos Estados Unidos e fico feliz aí de ser o primeiro cliente. Vou me lembrar disso aí para sempre. Eu espero também. É uma honra. Espero que também te traga mais negócios aqui, e nem que sejam os meus, mas... Se Deus quiser. E vamos continuar com os projetos aí, os projetos malucos que é que a gente gosta mesmo. Que legal. E, cara, eu compartilho com vocês, assim, eu fico feliz de acompanhar as histórias, não é só uma história de carro, né, que a gente está falando de história de pessoas, assim, de uma família, né, acabou de ter o terceiro filho, né. Terceiro menino. E também estamos juntos nessa, né, também tem 3 guri. Empreitado. E sabemos como é difícil o cara sair do país, vir para um outro país, abrir um negócio, se virar, criar família, monta aqui, cobre escanteio, cabeceia, então... tá de parabéns aí, meu, porque... cultura é diferente, tudo, a gente se adequar também, tudo é diferente, né? E tá de parabéns, assim, de ter coragem, de ter vindo com medo mesmo, né? Vai com medo, vai com medo, tá com medo, vai com medo mesmo. E cara, sucesso, eu espero que daqui a alguns anos tu olhe pra trás aí e diga assim que foi a decisão certa, que tu fez o que precisava fazer. Com certeza, amém. Porque eu acho que tá no caminho certo aí. Obrigado, Anderson. Tá bom. Valeu. Sucesso pra você também, tudo de bom. E obrigado aí pelo apoio. Tá bom, pessoal, então... Aí um grande update agora do projeto S2 W12, Biturbo, tem as camisetas aí, ó, eu vou te mandar uma dessas que eu esqueci. Legal. E assim que tiver funcionando, o próximo episódio já é funcionando, né? Se Deus quiser, tem que dar partida, tudo mais. Se Deus quiser, com menos explosões, mas... a da Ferrari foi qualquer coisa, se não explodir, a gente faz uma encenação. Não tá bom assim, já deu pro coração. Próximo episódio, ele funcionando, tem que dar um burnout aqui. Se bem que aqui acho que eles não vão deixar, né? Mas a gente vai dar o Felipe lá, o Felipe gosta de Volkswagen, ele vai deixar a gente dar um burnout lá. Isso, ele deixa. Bom, pessoal, valeu, espero que tenham curtido aí. Até o próximo sábado aí. Tchau. Obrigado.